Os dois jogos em sequência contra o Flamengo, tanto no Allianz Parque quanto hoje no Maracanã, fizeram com que o torcedor do Palmeiras tivesse a certeza de que o time voltou. O espírito competitivo do Palmeiras, que o tanto tornou famoso sob o comando do Abel Ferreira, está de volta? A gente já pode cravar isso? Vamos conversar tudo aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude aí nosso trabalho a crescer, dando um like no vídeo e comentando o vídeo também. Quando você pega a palavra instabilidade e Abel Ferreira, obviamente elas não são sinônimos, elas não se complementam, porque você está falando do técnico extremamente vitorioso, extremamente regular, que fez o torcedor palmeirense, digamos que, ficar mal acostumado. Porque é muito difícil você pegar no nosso futebol um time que conseguiu ser tão objetivo e tão focado ao ponto de buscar resultados quase que impossíveis, como nos últimos tempos fez a equipe do Abel Ferreira. Só que você pegando os últimos jogos, fez com que o torcedor ficasse com um pouco de pé atrás, ao ponto de começar a questionar, né? Gerar uma certa crise de instabilidade que nunca foi vista no Palmeiras. O Palmeiras, ele, por exemplo, ele perdeu do Botafogo, ele venceu do Cruzeiro, aí depois vem derrota do Fluminense, derrota pro Vitória, derrota pro Flamengo, empate com o Internacional, vitória contra o Flamengo, empate contra o Flamengo. Então você pega todo esse recorte e o torcedor palmeirense, ele se vê numa situação completamente mal acostumada, visto que o time não está defendendo como ele defendia, não está atacando e não está criando chances como criava. Ou seja, as chances de declínio é grande. E visivelmente estava apresentando um declínio técnico, um declínio defensivo, né, e um declínio criativo. E aí você começa a ver os porquês que isso estão acontecendo, né? Porque quando você pega o time de 2022, que fez tanto sucesso no Palmeiras, ele era um time que hoje você já vê que os veteranos eles já apresentam outro rendimento. Então o Zé Rafael não tem mais a mesma potência, né? Não tem mais a mesma força como tinha antes. Gustavo Gomes está errando passes que não errava. O Murilo ali é o único que a gente pode dizer que manteve a sua fase, o Everton também, mas você tem a ausência do Piquerez, o Dudu não tá na mesma coisa, o Rony não tá na mesma coisa, já tem a saída do Scarpa, o Veiga não tá no mesmo nível, então você tem que cravar que há uma reformulação do Palmeiras acontecendo. E aí você tem a entrada de novos jogadores, como nessa temporada você tem o Lázaro, você tem o Estevão, você tem o Vitor Reis, o Giai, então você tem a substituição de veteranos que tinham naquele time, que não estão apresentando um bom rendimento, como por exemplo o Zé Rafael hoje é banco, e você tem uma nova safra. Então é muito normal você ter essa transição de gerações, transição de times, e você ter um declínio técnico dos veteranos, ao ponto de apresentar umas falhas que a equipe não apresentava. Então do torcedor palmeirense, que tinha costume de ver o time ganhar fora de casa sempre, de me dificultar para o adversário, ao ponto de ver o adversário não respirar, digamos assim, ao ponto de terminar 2022, por exemplo, com apenas uma derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então você conseguia contar nos dedos quantas vezes o Palmeiras ia perder. E isso não é cabível hoje. Você pega nessa última sequência e você vê que o Palmeiras muito mais perdeu do que empatou. Vitória, ele só teve 2. Então alguma coisa está acontecendo, né? E aí quando você pega o jogo, principalmente contra o Flamengo, nessa sequência complicada que o Palmeiras teve e ainda terá, porque ainda vai ter pela frente, por exemplo, o Botafogo na Libertadores, São Paulo no Campeonato Brasileiro, você vê que o palmeirense ele pode estar com aquela sensação de que o time pode voltar. Por quê? Porque quando você pega o Flamengo, que é o nosso suprassumo hoje de jogo, assistir Palmeiras e Flamengo, você pega os dois melhores times do Campeonato Brasileiro, os dois melhores elencos da América do Sul, e você sempre espera um grande jogo. Apesar de que, nesses últimos anos, não tem apresentado isso, é sempre um jogo que entrega menos do que aquilo poderia entregar, né? Mas Palmeiras e Flamengo, eles vêm apresentando um futebol, digamos que, cada um num tempo. Se você pega o jogo no Maracanã da Copa do Brasil, o Flamengo amassou e poderia ter feito uma goleada. Da mesma forma, no Allianz Parque, o Palmeiras amassou e poderia golear o Flamengo.
E o resultado de hoje ele foi muito mais justo daquilo que poderia ter oferecido. Um tempo para cada. Só que o que chama atenção é que o Palmeiras ele teve força para buscar o empate. Ele apresentou isso contra o Flamengo, repito, o rival que tem uma capacidade individual superior a dele. Ele buscou isso contra o Internacional também. E contra o Flamengo, no agregado na Copa do Brasil, você viu que o Palmeiras tentou para conseguir criar. Então o que o torcedor pode falar é que o Palmeiras ele tá voltando aos seus trilhos. O Palmeiras ele tá apresentando de novo aquele espírito de vontade, aquele espírito vencedor, ao ponto de que pode incomodar os adversários de novo. Por quê? Porque se tem um time que nos últimos anos incomodou muito o adversário, ao ponto de você não acreditar que o jogo está ganho, mesmo com 2-0 aberto, no primeiro tempo, muito avassalador que você possa fazer, e ainda tem 10 minutos faltando para acabar o jogo, essa equipe é o Palmeiras. Essa equipe que acostumou mal o torcedor, isso é uma verdade, de sempre acreditar que o Palmeiras é o time da virada, ao ponto de o torcedor ter certeza de que o time vai sempre virar os jogos, e não é sempre que isso vai acontecer, mas por outro lado torna refém de um rendimento que foi tão absurdo nos últimos anos, esperando que isso sempre vai acontecer, e quando isso não acontece acaba gerando uma crise, como invasão de CT, pichação de muro, né, indo na rede social para poder cobrar jogador e cobrar o técnico, falando que o técnico é covarde, que não tem mais o mesmo rendimento, etc. Então todas essas críticas que vão acontecendo é muito por conta do refém que o Palmeiras se tornou do seu próprio rendimento ou do próprio Abel Ferreira. Só que, como eu falei, o Palmeiras ele pegou uma sequência duríssima, onde ele pegou o adversário que é muito melhor que ele, e o adversário que sempre vai brigar com ele nas pontas dos campeonatos para poder ser campeão. Quando ele sai com um saldo de que nas últimas 2 partidas o torcedor aplaudiu o time, porque na quarta-feira o torcedor aplaudiu o Palmeiras mesmo com a eliminação da Copa do Brasil. E hoje o torcedor palmeirense falou, caramba, buscamos o empate, mas dava para ter ganhado. Então a sensação é de que o Palmeiras ele tá voltando. O Palmeiras está apontando que ele pode estar voltando aos seus momentos de mesmo sem brilhantismo técnico, mas com brilhantismo de buscar resultado, ele sinaliza para os adversários, olha só, eu tô voltando. E aí para os adversários é terrível, porque o Palmeiras com gás, um Palmeiras com vontade, é um Palmeiras que pode tirar o seu título a qualquer momento. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Palmeiras ele tá de volta ou ainda não. E o que você acha que pode fazer para voltar a esses trilhos de uma equipe que não desiste sempre, tá? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!